Presidente do Corinthians escancara a vontade do Timão em contratar Gabigol. O vídeo de hoje do canal do Nicola repercute a notícia e conta também que o São Paulo enfim recebeu a grana pela venda de um jogador que saiu no ano passado. Vou te atualizar também sobre o São Paulo a respeito de Bobadilha, agora anunciado de forma oficial. No Palmeiras, a notícia diz respeito a Bruno Rodrigues, contratado há 15 dias. Vou falar também sobre o Flamengo, se não der certo a negociação com o Léo Ortiz, já há um plano B. Vasco da Gama avançando em algumas tratativas e há a possibilidade de repatriar um ex-zagueiro do Atlético Mineiro. Tem as últimas do mercado, o Fluminense apostando num reforço inusitado. Você vai saber também a partir de agora sobre tudo o que você precisa sobre o futuro de Jean Lucas, mercado, bastidores, finanças e muito mais. Quero antes de tudo só me apresentar, sou Jorge Nicola, jornalista esportivo, e o objetivo por aqui é deixar você por dentro de tudo que está rolando no Mercadão da Bola. O canal do Nicola vai te ajudar a não perder absolutamente nada, beleza? Em troca, só peço para você deixar seu like e se inscrever no canal apertando esse botão vermelho de inscreva-se. Combinado? Aproveita e ativa todas as notificações, assim você é avisado quando tiver vídeo ou o programa do Nicola dessa quarta-feira, começa às 7 da noite. Bora começar a contar todas as informações. Antes só preciso dizer que esse vídeo tem um oferecimento de Bet.Bom e já dá para fazer a sua fezinha na final e na disputa do terceiro colocado do Mundial de Clubes. Quero começar falando sobre a grande decisão, de um lado o Manchester City, do outro o Fluminense. Cotações na tela, vitória do Manchester City paga R$ 1,27, o empate paga R$ 5,80. Agora, se você acredita no Fluminense, tá na hora de se consagrar. Vitória do Flu paga R$ 12,01. Não vai perder essa chance, né? Também estou colocando na tela as cotações do outro jogo, disputa do terceiro entre o Urawa Red Diamonds e também o Al Ahly. Estou imaginando a vitória do time egípcio, cotação boa, a R$ 2,23. Para participar na Bet.Bom é super simples, pega o link que está no comentário fixo, faz agora mesmo o seu cadastro e não esquece de usar o código Nicola para ter direito a 100% de bônus no valor do seu depósito. Combinado? Bora começar o vídeo com a informação a respeito do Palmeiras e Bruno Rodrigues. O atacante anunciado no final da noite dessa terça-feira estava contratado pelo Verdão há 15 dias, antes mesmo do fim do Campeonato Brasileiro, e já havia um acordo entre as partes. O Palmeiras pediu total sigilo aos envolvidos na negociação, os representantes do Bruno Rodrigues, só queria divulgar assim que todos os papéis estivessem fechados, e foi dessa maneira que o Palmeiras comunicou a contratação do atleta. E olha que o Bruno Rodrigues foi especulado em vários clubes. Ele teve de fato uma proposta muito boa do Internacional e outra boa do Fluminense. Em relação ao interesse do Bahia, que chegou a ser divulgado no início da semana pelo GE, informação que eu tive é de que não houve nenhum avanço nas tratativas com o Bahia em momento algum. O martelo em relação ao Bruno Rodrigues foi fechado em 4.800.000 euros, que equivaleram a 80% dos direitos econômicos. Ou seja, Cruzeiro, Tombense e Santa Cruz vão dividir, vão ficar com um terço para cada um desses 4,8 milhões de euros. O Cruzeiro, por exemplo, fica com 1,6 milhão de euros, vai embolsar mais ou menos 8 milhões e meio de reais, havia pago 3. Só para completar sobre o Bruno Rodrigues, salário de 700 mil por mês, ele ganhava 300 mil nos tempos de Cruzeiro e ainda vai ter direito a 2 milhões de reais de luvas pelo contrato. Esse pagamento de luvas vai ser diluído ao longo do tempo. Quero falar agora sobre o Internacional, que avançou para a contratação de Jean Lucas, informação que vem da Vila Belmiro. O bom repórter Ademir Quintino, que cobre o Peixe, contou que hoje o Internacional é o favorito para a contratação do Jean Lucas. O Santos já deixou bem claro que não tem a intenção de ficar com o jogador. Detalhe, tendência é que o Jean Lucas tenha o mesmo destino de negociação, mesmo modelo de negociação do Soteldo. O Soteldo tem conversas avançadas para se tornar reforço do Grêmio por empréstimo. O Jean Lucas também deve ir por empréstimo de uma temporada. Os clubes assumem 100% dos salários e em troca oferecem compensação através de jogadores. Em relação ao Grêmio, podem pintar 2 atletas, o Internacional e o Santos ainda debatem que tipo de jogadores poderiam ser colocados nessa transação. 800 mil por mês, salário do Jean Lucas. Detalhe importante, tanto em relação ao Jean quanto em relação ao Soteldo, o Santos ainda tem uma dívida importante a ser paga. Em relação ao Jean Lucas, 3 milhões de euros para o Mônaco. Em relação ao Soteldo, 3 milhões de dólares para o Tigres. O Santos vai precisar se virar para arranjar esse dinheiro ao longo da temporada de 2024. Só para arrematar, John Textor, dono da SAF do Botafogo, assegurou que o clube não tem a intenção de contratar o Jean Lucas e essa informação veio para evitar especulações e, eventualmente, diante de um acerto do Jean Lucas com o Internacional, para que não acusem o Botafogo de ter perdido essa negociação.
Bora falar agora sobre o Cruzeiro, que tentou a contratação do Martínez, mas, de acordo com o pessoal do América, com proposta muito ruim. Marcos Salom, que é o homem do futebol do América, disse o seguinte, abre aspas, o Cruzeiro demonstrou interesse no Martínez e apresentou números pífios. Nós negamos. A conversa inicial do Cruzeiro pelo Martínez foi pífia, fecha aspas. Salom também havia classificado a proposta feita alguns dias atrás pelo São Paulo como também muito ruim. São Paulo havia sugerido 600 mil dólares, mas o repasse em definitivo do Thiago Couto, tricolor que já desistiu do Martínez, inclusive anunciou nessa quarta-feira a contratação do Bobadilla. Daqui a pouco eu falo sobre o tema. Antes de fechar sobre o Cruzeiro, só contar que a Raposa anunciou de forma oficial a chegada de Nicolás Larcamón, técnico argentino de só 39 anos de idade, estava comandando o Leão, foi demitido depois da derrota para o Urawa Red Diamonds nas quartas de final do Mundial de Clubes. E aí é uma curiosidade, os técnicos que o Ronaldo contrata em geral muito jovens, né? Foi assim com o Pesolano, 38 anos de idade, foi assim com o Pepa, 42 anos de idade, e assim também com o Larcamón, 39 anos de idade. A última sobre o Cruzeiro e o Larcamón, técnico que teve média de pontos à frente do Leão de 1,65 pontos por jogo. Nicola, o que isso representa? Representa a mesma pontuação do Pedro Caixinha à frente do Red Bull Bragantino no Campeonato Brasileiro. Bora falar sobre o São Paulo para contar que tem reforço anunciado e dinheiro, enfim, em caixa. Começando pelo reforço, o São Paulo divulgou através das suas redes sociais a chegada de Damian Bobadilla. Você já sabia há alguns dias aqui no canal sobre a contratação do volante de 22 anos de idade, contratado do Cerro Porteño, 3 milhões de dólares por 60% dos direitos. Bobadilla assinou o contrato, inclusive já falou como jogador do São Paulo, se disse muito contente, alegre e motivado com esse desafio lindo. Foi dessa maneira que ele descreveu o acordo. Só para lembrar, o Bobadilla é o terceiro reforço confirmado do São Paulo para 2024, depois de Eric, que vem de graça saindo do Ceará, e Luiz Gustavo, que não tinha clube desde a metade do ano. São Paulo também tem tratativas avançadas para fechar com Ferreirinha, tem tudo para ser o quarto reforço para 2024. Sobre Bobadilla, contrato até dezembro de 2027, e ele se torna o sétimo representante de um país diferente da América do Sul, além dos brasileiros, outros 6 de países diferentes do nosso continente estarão representando o São Paulo na Libertadores do ano que vem. Só para completar sobre o São Paulo, informação importante, o Vasco enfim fez o pagamento dos 16 milhões de reais pela compra de Léo Pelé, compra que aconteceu há quase um ano. O Vasco atrasou os pagamentos, São Paulo chegou a procurar a Câmara Nacional de Resolução de Disputas e com R$1 milhão a mais em juros, o Vasco e a 777 fizeram a quitação, pelo menos essa informação que vem do Rio de Janeiro. Quero falar agora sobre a chance de Gil, ex-zagueiro do Corinthians, pintar no Santos. Formação de Lucas Mussetti dá conta de que o Gil interessa ao Santos. O Peixe está buscando uma espinha dorsal, alguém que tenha capacidade de comandar o sistema defensivo com bastante experiência, e a contratação do Gil passa muito pelo Carille. Trabalharam juntos no Corinthians, deu uma relação de proximidade e de confiança. Gil, que está livre no mercado, não teve seu contrato renovado com o Corinthians e tem algumas possibilidades na Série A. Cruzeiro e Vasco são 2 dos interessados. Sobre o Santos, certamente se fechar com o Peixe, Gil vai precisar aceitar uma enorme redução salarial. Ele tinha entre salários, direitos de imagem, luvas e dívidas antigas, vencimentos na casa de 1,3 milhão de reais por mês no Corinthians. O teto salarial no Santos de 2024 vai ser de 300 mil por mês. Resta saber se o Gil vai aceitar uma condição financeira tão inferior para 2024. Hora de falar sobre o Fluminense para contar sobre um reforço inusitado. Estava conversando com um empresário importante do futebol brasileiro nessa quarta-feira e ele me contou que Fernando Diniz pediu e o Fluminense deve anunciar nos próximos dias a chegada de Felipe Alves, goleiro de 35 anos de idade, que disputou a última temporada e meia pelo São Paulo. Disputou a modo de dizer, porque nesse ano ele nem sequer estreou pelo São Paulo. O Rafael jogou todas as partidas como titular, o São Paulo ainda tentou devolver o Felipe Alves antes do período combinado, o Fortaleza não aceitou. Fortaleza não tem mais contrato com o Felipe, jogador que fica livre no mercado. Já havia trabalhado com o Fernando Diniz nos tempos de Oeste, também teve uma outra passagem com o Diniz lá no início da carreira do Diniz como treinador. Homem da confiança do comandante do Flu, chega para ser reserva do goleiro Fábio. Fluminense que já havia anunciado a chegada do Antônio Carlos e também já tem um acordo fechado para contratar Renato Augusto, outro que deixou o Corinthians sem custos. Bora falar agora sobre o Vasco da Gama, atualizações a respeito do Cruz Maltino. O GE informa que o Vasco
tem a intenção de contratar Nathan Silva. Você lembra dele, né? Zagueiro de 26 anos de idade, formado no Atlético, campeão na temporada de 2021, deixou ótima impressão e foi vendido pouco tempo depois para o futebol mexicano, 4 milhões de dólares para o Pumas. Titular absoluto no futebol mexicano, temporada de 21 jogos, 2 gols e mais uma assistência. Não será fácil tirar o atleta de lá, certamente o Pumas, com enorme capacidade financeira, vai exigir no mínimo os 4 milhões de dólares investidos. O Vasco tem dinheiro para contratar, vai ter um aporte para a próxima temporada de 270 milhões de reais, esse aporte será feito pela 777 e pode a partir daí pintar uma contratação. Do ponto de vista do elenco, talvez seja mais negócio fechar com o Nathan Silva do que, por exemplo, com o Kusevich, que é zagueiro chileno, outro especulado no mercado. O fato de ser chileno vai fazer com que o Kusevich ocupe uma das 7 vagas destinadas a atletas estrangeiros. Nathan Silva não teria esse problema. Outro chileno que pode chegar para o elenco do Vasco para 2024 é Aravena, atacante que pertence à Universidade Católica e tem sido especulado especialmente por jornais lá do Chile como uma alternativa. Hora de falar sobre o Corinthians. Tenho contado para vocês há vários dias que o Timão tem a intenção de contratar o Gabigol. Muitos setoristas do Flamengo e até dirigentes do Fla têm dito, distante do microfone, os dirigentes e os setoristas dizem a todo instante que isso não passa de uma grande balela, que não há nenhuma chance, mas nessa quarta-feira Augusto Melo concedeu entrevista ao Sport TV e mais uma vez ratificou sua intenção de fechar com o atacante do Fla. Entre as frases separei algumas, abre aspas. O Corinthians tem total condição de contratar o Gabigol. Ele é um grande jogador e interessa a qualquer clube. Por que não teríamos uma boa conversa? Não, por que não tentarmos uma boa conversa? Queremos sentar com o pessoal do Flamengo. Há interesse dos dois lados. Seria bom para o Gabigol respirar novos ares e vamos chegar a um acordo. Então o presidente está tratando da possibilidade de chegar a um bom acordo. Se Deus quiser, ele completa. Só para lembrar, Gabigol tem contrato com o Flamengo até dezembro de 24. Havia em outubro um acordo para a prorrogação desse vínculo. O Flamengo desistiu da renovação e condicionou a extensão do contrato a uma boa performance do Gabigol no primeiro semestre do ano que vem. O Gabigol e seu representante ficaram muito chateados com a postura do presidente, que mudou as regras do jogo depois de um acordo já firmado. Dessa maneira, dá para dizer que o Gabigol não se sente confortável para permanecer no Fla. O Tite não gosta dele, o Marcos Braz também tem uma relação distante. A tendência é que o Gabigol saia, resta saber se para um clube brasileiro ou para um time de fora. Estou atento a essa história e qualquer novidade conto para vocês. Antes de mudar de assunto, só mais uma informação importante no Corinthians. Gabriel Moscardo está vendido ao PSG, tá? Já havia contado para vocês que as tratativas entre Corinthians e PSG haviam avançado. Essa informação foi dada com exclusividade nos últimos dias e o martelo foi batido. Operação que vai gerar entre 21 e 22 milhões de euros, basicamente aquilo que o Corinthians tinha em mãos alguns dias atrás. O Augusto Melo não quis que o Duílio vendesse, mas já condicionou o acordo à entrada dele na presidência do Corinthians. O anúncio deve acontecer nos próximos dias, mas a grana começa a cair assim que o Augusto Melo assumir a presidência do Timão a partir de 2 de janeiro. Quero fechar o vídeo para falar sobre Samir. Torcedor do Flamengo certamente vai se lembrar dele, zagueiro, canhoto, revelado no próprio clube e com passagens por vários times do futebol internacional. Ele foi, por exemplo, na Europa para jogar no Verona, na Udinese e no Watford e pertence já há alguns anos a um futebol mexicano, está atuando pelo Tigres. Temporada atual como titular absoluto, tem contrato até junho de 2026. Quero contar para vocês que se não houver acordo entre Flamengo e o Léo Ortiz, pode pintar o Samir de volta ao rubro-negro. Mandei mensagem para uma pessoa próxima ao Samir para perguntar quanto é que custaria. E a resposta foi, abre aspas, ele custa menos da metade do que o Léo Ortiz, fecha aspas. E é justamente o acordo financeiro que impede que o Léo Ortiz seja contratado. É o sonho de consumo do Tite e também da diretoria do Fla, mas o Red Bull Bragantino cria dificuldades. Prefere vendê-lo para um clube do exterior do que para times do futebol brasileiro. Léo Ortiz já se posicionou, deixando claro que tem vontade de jogar no Flamengo. Resta saber se essa queda de braço vai ser vencida pelo Flamengo e pelo Léo Ortiz ou pelo pessoal da Red Bull. Se não rolar, existe a chance de o Samir trocar o futebol mexicano pelo Flamengo. Zagueiro canhoto, como o Tite quer, seria uma alternativa interessante, muito boa categoria, experiência internacional, um pouco mais velho, 29 anos de idade, na comparação com o Léo Ortiz, mas já super acostumado com a camisa rubro-negra. Sobre Lucas Veríssimo, muita especulação de que ele poderia ser esse reforço
para a zaga do Fla, tanto dirigentes do Flamengo quanto do Corinthians desmentem qualquer possibilidade desse acordo. Curtiu o vídeo? Deixa like, se inscreve no canal, a gente se encontra a partir das 7 com o programa do Nicola. Abraço, tchau!